Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. E o nosso assunto de hoje é quando de fato o Espírito Santo faz parte da nossa vida. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Meu irmão, quando é que você realmente percebeu o Espírito Santo entrando na sua vida? Será que quando você foi crismado? Foi batizado, será? Será que é quando o Espírito Santo entrou na sua vida através de uma pregação inspirada? Olha o que diz aqui, Atos capítulo 2, versículos 37 a 39. Arrependam-se e cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. E receberam o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês. Olha só esse caminho, essa pedagogia divina para que o Espírito Santo venha a nós. Nós temos que nos arrepender dos pecados primeiramente. Veja, aqui nós estamos falando daquela leitura de Pentecostes, onde desceu sobre línguas de fogo em cada um dos discípulos. E eles começaram a anunciar as maravilhas de Deus. E o povo que ouvia ali, de diversas nações, escutava na sua própria língua. E de repente eles ficaram compungidos no coração, ou seja, aquela pregação estava provocando neles uma resposta. E é assim que eles perguntam para Pedro o que eles deveriam fazer para que eles recebessem esse Espírito Santo, porque eles estavam pasmados e maravilhados de ver os discípulos anunciar a Deus as maravilhas de Deus de uma forma tão elevada, de uma forma tão poderosa. Assim também aquelas pessoas que vivem a santidade provocam em outras pessoas o desejo pelo mesmo movimento. Os santos cativam a gente a querer ser mais de Deus, a querer pertencer a Deus. E aí vem a pergunta, o que eu preciso fazer para seguir o seu caminho? O que eu preciso fazer para ter essa santidade? E agora Pedro está anunciando isso e é o núcleo central da nossa fé. O querigma é isso, é um anúncio da pessoa de Jesus, é a sua obra da redenção. E depois que a gente acredita em Jesus, se arrependendo dos nossos pecados, eis que agora sim o nosso coração pode receber o Espírito Santo. Volto a perguntar, quando é que você recebeu o Espírito Santo na sua vida? Você tem que perceber em você esse movimento de ver Jesus crucificado, sofrendo pelos seus pecados, e você chorar amargamente como Pedro chorou. De uma outra forma, assim, foi nós que crucificamos Jesus. Foram os nossos pecados que levou ele para aquela cruz. Logo, encarar essa salvação de Jesus é também, de certa forma, olhar para esse Cristo que sofreu tudo. Levou todo aquele sofrimento no corpo por mim e por você. Quando Pedro fala para aquele povo ali daquela região, ele fala assim, vós matastes a Jesus de Nazaré. Não é somente aquele povo que estava ali no cenáculo de Jerusalém a quem essas palavras de Pedro foi dirigida. Foi dirigida a toda aquela pessoa que ouve o anúncio do Evangelho. E se você um dia ouviu esse anúncio, você também matou Jesus. Porque aquele povo e nós temos algo em comum. Nós pecamos. Nós provocamos a ira de Deus e assim Jesus levou todo esse sofrimento causado pelo pecado naquela cruz. Então a salvação de Jesus não era somente para aquele povo, mas é para mim e é para você. O título desse vídeo é uma pergunta cuja resposta é parte essencial da nossa fé. Veja, uma vez eu vi um palestrante que falava sobre esse Jesus que morreu por nós na cruz, e aquelas pessoas que acreditam em Jesus é perdoado os seus pecados desde que eles se arrependam. E aí eles podem receber o Espírito Santo. O que me marcou foi que a filhinha do pregador chegou e falou assim, papai, eu quero me arrepender dos meus pecados para receber o Espírito Santo. Quem quer ter uma vida no Espírito Santo precisa ter esse coração sincero como dessa criança, que se aproxima, que acolhe, que se arrepende dos seus pecados, entendendo que é assim que nós recebemos
o Espírito Santo. Então, quando de fato a gente recebe o Espírito Santo? Quando a gente se arrepende dos nossos pecados. Veja o que diz Romanos 4:25, irmão. Cristo foi condenado à morte pelos nossos pecados. Alguém pode dizer, é pecado, essas coisas assim meio estranho, não consigo entender. Pois entenda, irmão, Cristo foi morto pelos nossos pecados. Essa é a verdade bíblica. Cristo não foi morto por outras coisas, ele foi morto por causa dos nossos pecados. São João Batista já profetizava: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É por causa do pecado dentro do coração humano que o Espírito Santo não entra, porque o Espírito Santo é o Espírito mais puro que tem. É o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, e para entrar aqui precisa o pecado sair. A salvação de Jesus é a garantia em que esse pecado saísse do nosso coração. Arrepender-se de ter feito coisas que magoasse o coração de Deus e que impedisse o seu Espírito adentrar em nós é um movimento que cabe ao ser humano. Isaías 53 ainda é mais enfático, irmão. Eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si, as nossas dores que ele carregava. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado em virtude das nossas iniquidades. E, irmão, olha só o que nós provocamos ao corpo de Jesus. Olha só o que nós fizemos ao Filho de Deus. Nós pecamos. E se você ainda continua numa vida de pecado, eis que o convite agora, esse Jesus morreu por mim e por você, a arrepender-se, olhar para Jesus naquela cruz e perceber: Senhor, fui eu que causei isso em você, me perdoa, Senhor, e arrepender-se também, que é o que São Paulo fala, do arrependimento salutar. É aquele arrepender-se que se comove e chora amargamente de tal forma que provoca em você o desejo de não fazer isso mais com o Senhor. Como é importante que pessoas que nunca ouviram falar disso escutem: o Senhor morreu por você. Mas também como é importante de pessoas que têm uma longa caminhada e que agora se encontra voltando ao vômito, ou seja, voltando àquela vida velha que ele tinha antes de conhecer Jesus e que ele precisa se arrepender para que de novo o Espírito Santo repouse, fique dentro do coração dele e ele seja templo do Espírito Santo. Esse anúncio querigmático que será sempre eficaz ao coração humano. Sempre. O Espírito Santo não faz parte da nossa vida se o processo de salvação e remissão dos pecados não aconteceu em nosso interior. Não acredite que você pode viver pecando e pedindo o Espírito Santo. Não funciona assim, meu irmão. Você está brincando com a salvação de Jesus. Você é como aquelas pessoas que atiravam as pedras nos pés da cruz do madeiro de Jesus. Aqueles que ficavam dizendo: vai lá, desce daí, Jesus, não é você o Filho de Deus? Vem, nos salve. Olha só essas palavras de Raniero Cantalamessa, como elas são importantes para os corações dos iniciantes num processo de cristianismo e daqueles que estão caminhando a tempo. Enquanto não tivermos passado através dessa crise interior, não seremos cristãos maduros, mas seremos apenas embriões de cristãos. Enquanto não nos sentirmos verdadeiramente perdidos, dignos de condenação, não saberemos o que significa sermos salvos pelo sangue de Jesus. A rigor, nem poderíamos conhecer os sofrimentos de Cristo e chorar sobre eles. Seria uma hipocrisia, porque só conhece verdadeiramente os sofrimentos de Cristo quem está intimamente persuadido de que eles são infligidos por nós. É pesado isso, né, irmão? Eu estou aqui falando para você, mas eu logo vou me imaginando diante de um crucifixo e olhando para o Senhor Jesus, percebendo: foi eu que fiz isso com você, Senhor. E o Espírito Santo vai me convencendo, me persuadindo, mas ao mesmo tempo me revelando o amor que Jesus tem por mim, para poder então, por mim, ir naquela cruz. E por você também, meu irmão. Por você também.
que essa crise interior que faz com que a gente realmente pertença e conheça essa salvação de Jesus se realize em nosso interior. Se realize no seu interior. Jesus diz a mim e a você, como disse aquelas mulheres piedosas no caminho do Calvário, lá em Lucas 23, 28, chorai sobre vós e sobre os vossos pecados. Olha, o mistério do pecado que proíbe a gente de ter um contato com Deus, mas também o mistério da salvação de Cristo, que morre por causa dos nossos pecados e tudo o horror que o pecado faz, Jesus atrai sobre ele naquela cruz. Então Jesus está falando, não chore por mim não, chore por vocês mesmos e pelos vossos pecados. Que o Senhor nos dê o arrependimento dos nossos pecados. Vamos terminar aqui com o Santo Afonso de Ligório, que diz, feliz é aquele que faz continuamente nessa vida a sua meditação sobre o Monte Calvário. Amém, irmão? Vamos agora fazer uma oração, clamando ao Espírito Santo e finalizando esse vídeo numa meditação profunda sobre como anda a nossa vida. Deus Espírito Santo, com sabedoria divina, dispondes tudo e no momento propício, pelo poder de vossa graça, vinde a aquecer o que é gélido e purificar e santificar o que é maculado pelo labéu do pecado, e infundi-nos os sentimentos de caridade e piedade. Sede vós o vínculo que nos una a todos e conduzi-nos para uma união cada vez mais estreitas e íntima com o Pai e o Filho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.